Estamos dando início a mais um programa intitulado Momento da Palavra, através da Rádio Mateus 633. Meu nome é Irmão Décio, aqui da cidade de Guaratuba, litoral do estado do Paraná. E eu quero dizer a todos os ouvintes que é uma alegria e uma satisfação muito grande poder estar aqui, mais uma oportunidade para compartilhar com cada um dos amados irmãos uma porção da palavra do Senhor registrada nas suas santas Escrituras. Gostaria inicialmente de saudá-los na gloriosa paz do Senhor Jesus e do fundo do meu coração desejando que vocês tenham passado uma semana maravilhosa, em paz, dentro de uma tranquilidade. E se não foi assim, saiba que o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas, desejando para o futuro uma nova semana, sempre na presença do nosso Pai, do nosso Deus. Então sejam todos abraçados na paz do Senhor Jesus. Não posso deixar também de apresentar os meus abraços ao pastor João Alves, que é o idealizador, o diretor, mantenedor da Rádio Mateus 633. O pastor hoje, ele mora na cidade de Vila Velha, juntamente com a sua digníssima família, lá no Espírito Santo. Pastor, sinta-se abraçado, saiba que o Senhor, Deus, tem cuidado de ti, dos teus familiares, dos teus projetos, e saiba que só está começando. O Senhor tem muito mais para colocar nas suas mãos. Principalmente para aqueles que estão acessando ou ouvindo a rádio pela primeira ou segunda vez, quero lembrar que a Rádio Mateus 633 possui um site que é o www.radiomateus633.com. Você pode acessar, vai ouvir uma seleção de músicas espirituais, tenho certeza que vai gostar, 24 horas ao dia, vários devocionais que irão com certeza falar ao seu coração. Entra lá, experimenta e você vai encontrar um farto material de enlevo espiritual que vai agradar o teu coração. O pastor João Alves também, ele entra várias vezes ao dia, ao vivo. Ele entra ao vivo, traz uma mensagem, uma pregação, um estudo, um devocional, e eu tenho certeza que vai falar também com você. Sempre uma palavra baseada na Santa Escritura de Deus. O pastor tem muito cuidado em falar somente aquilo que está registrado na palavra do Senhor. Também você vai encontrar, vou falar aqui muito rapidamente, você vai encontrar um trabalho intitulado Teologia do Caráter. O pastor João Alves, ele estudou durante muito tempo e chegou até esse trabalho que não para, ele sempre está renovando e renovando esse trabalho. Então ali você vai aprender sobre o caráter do nosso Deus, você vai encontrar um material muito interessante que vai acrescentar o teu entendimento e o teu conhecimento sobre o nosso Pai, o nosso Deus. Então não perca essa chance, você pode fazer inclusive o download do trabalho, é gratuito, custa, conforme a palavra do pastor João Alves, custa somente as tuas orações em favor de todos nós, em favor da igreja, em favor do pastor, em favor do nosso Brasil. Então fica o convite, entra lá no site da rádio e a sua visita já vai ajudar a rádio a crescer no ranking dentro do mundo da web, e assim você estará sendo um mensageiro da palavra do Senhor, ajudando a rádio. Será, aleluias,
um evangelista vai estar evangelizando apenas com a sua visita no site da rádio, porque a rádio ela vai crescendo em termos de audiência, em termos de mundo da web, e mais pessoas estarão sendo atingidas pelo poder da palavra do Senhor. Agora, com toda a reverência, eu quero convidar você para abrir o texto base da nossa meditação do dia de hoje. E está lá no livro de Apocalipse, ou a Revelação, 21, versos 1 até o verso de número 11. E eu vi um novo céu e também vi uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar também já não existe. E eu, João, também vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, adornada, enfeitada, como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com todos eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará, Deus limpará de todos os seus olhos as lágrimas, e não haverá mais morte, nem choro, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E aquele que estava sentado sobre aquele trono maravilhoso disse: olha, eis que faço novas todas as coisas. E me disse ainda: escreve, registra, porque estas palavras são verdadeiras e são fiéis. E também me disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa, o início, e também sou o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tenha sede, de graça lhe darei da água que brota da fonte da vida. Aleluias. E quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, e também idólatras, e também a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças das últimas 7 pragas. E ele falou comigo, dizendo assim: vem, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E ele levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E aquela cidade, a santa Jerusalém, tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Palavra do Senhor em Apocalipse 21, versos de número 1 ao verso de número 11. Amados, depois de uma palavra gloriosa dessa, o título para nossa meditação poderia ser: olha, amados, igreja, Jesus está voltando. Alegra-te, tenha bom ânimo, porque Ele está voltando. Amados, a inspiração para a meditação do dia de hoje saiu de uma conversa entre amigos em relação a uma notícia que saiu na CNN. No curso da nossa conversa ou meditação de hoje, nós falaremos um pouquinho mais sobre isso, mas se você não acompanhou na mídia ou nas rádios, saiba que nessa semana saiu pela CNN Internacional
um artigo que fala sobre o Doomsday, ou seja, o dia do final do mundo. São alguns cientistas que mexem nessa parte atômica, essa ciência que mexe com a tecnologia atômica, essas coisas que às vezes nós não entendemos muito bem. E eles criaram, a partir da Segunda Guerra Mundial, um relógio que aponta para um eventual final do mundo em razão de uma guerra nuclear ou alguma situação no mundo que leve à extinção da raça humana. E nessa semana saiu que eles adiantaram esse relógio. O relógio, no cálculo deles, estava mais ou menos em 100 segundos, ou seja, algo muito próximo para o final do mundo no tempo humano, no tempo dos cientistas. E eles agora, com a situação da pandemia e principalmente com a guerra lá da Rússia com a Ucrânia, que parece que não acaba aquilo, eles adiantaram esse relógio em mais 10 segundos. Então, no tempo dos cientistas, já não falta mais 100 segundos para uma eventual catástrofe que colocaria fim à raça humana. Agora seriam apenas 90 segundos, 1 minuto e meio. E aí surgiram muitas dúvidas e muitos questionamentos, inclusive entre cristãos, dizendo que eles estavam com medo do que o mundo está prestes a enfrentar. Não apenas em relação a essa contagem humana, mas, como veremos daqui para frente, nós sabemos que o Senhor ele tem uma agenda marcada com a sua igreja, que é a sua segunda vinda, mas não sabemos o prazo, a data, a hora. Ele mesmo, Jesus fala, olha, somente o Pai sabe isso, mas os sinais, eles apontam a iminência de alguma coisa. E não tenho medo de dizer, amados irmãos da Rádio Mateus 6,33, que os princípios das dores já iniciaram. Então nós estamos aqui nessa meditação exatamente para dizer que mesmo com o início das dores e sabendo que a iminente volta de Jesus Cristo vai acarretar numa grande tribulação, num tempo em que o mundo jamais viu, que jamais passou e jamais voltará a passar. Um tempo em que os dias serão abreviados, tamanha a dificuldade nesses dias. Mas, mesmo assim, nós não temos que nos assustar, não temos que ter medo, muito pelo contrário. O título da nossa mensagem é: Jesus está voltando, vamos nos alegrar. Amém? Então estamos aqui no livro da Revelação, Apocalipse. Muitos nem gostam de ler, muitos têm medo, mas pelo contrário, ali mostra exatamente como será a vinda de Jesus resgatando a sua igreja. Agora, na segunda vinda, é para que ele venha reinar sobre a igreja. Aleluias. E tudo começa com o Senhor se revelando ao nosso amigo João, o último dos apóstolos que estavam vivos. Todos os outros haviam falecido, haviam sido mortos. De uma forma ou outra, morreram. E somente João, ele foi enviado para a ilha de Pátimos. O imperador era alguém chamado Domiciano. Então Domiciano pensou o seguinte: eu vou acabar com essa história de cristianismo. Todos os discípulos morreram, a igreja e os outros discípulos se dispersaram, sobrou João. Vou colocá-lo num lugar que ninguém vai poder falar com ele, vou colocá-lo num lugar afastado, numa ilha chamada Pátimos. Ali ele vai ficar sozinho e não vai ter perigo nenhum. Ledo engano, porque quando o homem acha que fechou as portas, Deus, ele tem as suas próprias portas. Aleluias. E ali o Senhor, ele se revela a João. A Bíblia nos revela claramente que João olhou para o céu e tinha uma porta aberta. Ou seja, quando o homem acha que fechou todas as portas
para o discípulo do Senhor, Deus ele tem as portas celestiais. Olha, João, olha para cima, olha para essa porta que eu estou abrindo. Entra, sobe para cá, porque eu quero e preciso te revelar o que há de acontecer e o que deve acontecer. Isso está lá no capítulo 1 do livro de Apocalipse. Já nos capítulos 2 e 3 do livro das Revelações, o próprio Cristo, ele fala às 7 igrejas da Ásia. Ele manda um recado para aquelas igrejas que estavam ali na Ásia. E esses recados não ficam limitados somente para aquelas igrejas naquele local e naquele tempo. O que ele fala para aquelas 7 igrejas se transforma ou se transporta para as nossas igrejas e para o nosso tempo. Ela fala diretamente com aquilo que nós estamos passando no dia de hoje. Então, muito rapidamente, ele fala às igrejas, e para todas as igrejas há um recado central que pode ser utilizado e transportado para os dias de hoje. Então, para a igreja de Éfeso, que era uma das principais, ele diz: olha, você deixou o primeiro amor, você abandonou o primeiro amor, se arrependa disso. Para a igreja de Esmirna, ele diz: olha, você vai passar por uma tribulação de 10 dias, mas seja fiel até a morte. E este período da igreja de Esmirna foi no tempo dos mártires. Foi quando os cristãos foram perseguidos e mortos, jogados nas arenas dos leões. Você sabe bem como foi aquela história. Muitos crucificados ou queimados em fogueiras. Faltou até lenha, porque eles amarravam os cristãos nas cruzes feitas de madeira e colocavam na beira do caminho e queimavam. Faltou lenha de tanto cristão que foi crucificado e queimado. Mas, aleluias, a luta foi muito grande, mas a vitória também foi muito grande na igreja de Esmirna, tanto que Jesus não repreendeu esta igreja. Você sabe que das 7 igrejas, 5 foram repreendidas e 2 não. E Esmirna é uma das 2 que não sofreu nenhum tipo de repreensão de Jesus. Já a igreja de Pérgamo, ela seguiu a doutrina de Balaão. Ela se afastou dos princípios bíblicos e foi para a doutrina de Balaão. E o Senhor dá um recado: arrependa-te disso. Tiatira tolerou Jezabel, ou seja, tolerou o pecado. Sardes era uma igreja que tinha o nome de que estava viva, mas na verdade o Senhor disse: olha, você não está viva, você está morta. Tristeza, né? Já a igreja de Filadélfia, o Senhor diz: olha, eu coloco diante de você uma porta aberta. Esta é a igreja que representa a fidelidade, é a igreja fiel, e também não sofreu repreensão por parte do Senhor. É a igreja que passou sem ser repreendida. E por fim, a igreja de Laodiceia. O Senhor dá um recado muito duro: olha, você não é nem fria, você não é nem quente. Eu estou, por causa disso, a ponto de vomitar você da minha boca. Que tristeza. E tenho certeza que o que ele falou para essas 7 igrejas serve para aquilo que nós estamos passando hoje no século 21. Muitas igrejas estão se enquadrando entre uma dessas 7. Algumas podem se achar ricas, mas são pobres. Outras estão vivendo no pecado. Outras acham que têm vida, mas na verdade estão mortas, e assim por diante. O Senhor, ele sabe o que fala. Ele falou para aquela igreja e sabe que vale para o dia de hoje. Amados, a partir do capítulo 4 de Apocalipse, o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus, ele dá uma visão para João do céu. Então João, ele consegue ver o trono de Deus, de onde saíam raios, vozes e trovões. Havia também diante desse trono um mar de vidro muito lindo, transparente.
Ele não consegue nem descrever, ele diz simplesmente que parece um mar de vidro. João não conseguiu ver quem estava sentado no trono, mostrando que era uma figura indescritível. Tamanha glória, majestade, magnificência do nosso Deus. João ele não conseguiu nem enxergar direito e nem fazer uma representação. Só disse que era algo maravilhoso. João também viu 24 anciãos de branco com as suas coroas de ouro, fazendo claramente menção às 12 tribos de Israel e aos 12 apóstolos. 12 mais 12, 24. As 12 tribos de Israel, fazendo menção ao Antigo Testamento e aos 12 apóstolos, mencionando expressamente o Novo Testamento. Então, fica incluindo aí a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Ou seja, vale dizer, todos nós, a humanidade toda, sempre teve direito a participar das bodas do Cordeiro e a morar na cidade celestial. Então, não vamos abrir mão desse direito. Nós estamos ali representados, aleluia, através desses 24 anciãos. Amém, queridos? Olha que maravilha. Já no capítulo 5, João começa a ter uma revelação de como serão os dias durante a grande tribulação, que será o tempo mais difícil que a humanidade passará no início do final dos tempos e nos momentos finais da história como nós as conhecemos. Vale dizer, amados, que desde a cruz do Calvário, com Jesus vencendo a morte e o diabo, subindo aos céus e deixando o Consolador, o Espírito Santo aqui na terra, ao nosso lado para nos ajudar. Então, desde essa época, nós estamos vivenciando um período chamado período da graça. Hoje não precisamos nos matar, não precisamos morrer para ter a salvação. O Senhor já pagou o preço do nosso pecado, o preço da nossa salvação na cruz do Calvário. Então, hoje nós temos a salvação por causa da graça, ou seja, um favor imerecido. Nós não merecíamos, somos pecadores, mas através da graça de Jesus, que subiu na cruz do Calvário e morreu por nós, por você e por mim, hoje nós temos a salvação. Então, estamos agraciados. E através de Jesus, nesse período da graça, nós temos o direito de morar com Deus na nova Jerusalém celestial. Mas esse período da graça vai acabar. E Deus não quer pegar ninguém de surpresa. E é por isso que Ele sempre avisou dentro das suas escrituras que esse período da graça terá um fim. Quando? Quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. E aí teremos o início de um novo período, o período do juízo e o período de tribulação sobre a terra. Tempo esse também identificado e conhecido como a 70ª semana de Daniel. Muitas outras passagens, queridos irmãos, passagens bíblicas, falaram de uma grande tribulação futura, que está muito próxima. Entre elas, nós encontramos ali em Mateus, capítulo de número 24. É o básico quando falamos do final do mundo, ou final dos tempos, melhor dizendo, está lá em Mateus 24, Marcos 13, também encontramos em Lucas 21. Tudo isso foi falado por Jesus. O apóstolo Paulo também se referiu a esse período da grande tribulação lá em 2 Tessalonicenses 2. Porém, volto a dizer e a lembrar o título da nossa meditação no dia de hoje. Aleluias! Jesus está voltando. Alegra-te. Não é para ficarmos medrosos, intimidados, mas para nos alegrar, porque Jesus está voltando. Mas alguém poderia perguntar, será que na tribulação a igreja ainda vai estar aqui na face da terra? A igreja vai ter que enfrentar também esse período de tribulação? Ou será que a igreja não estará mais na face da terra? E aqui vale
um pequeno parênteses. Não estamos aqui para discutir essas questões teológicas. Todos nós um dia teremos a resposta certa, mas existem algumas vertentes, alguns teólogos, eles entram em divergência teológica. Não estamos aqui para discutir essas divergências, mas é interessante que saibamos, amados ouvintes da Rádio Mateus 6,33, que existem algumas ideias divergentes. Então não importa se você acredita no arrebatamento da igreja antes da tribulação, isso é conhecido pelos teólogos como os pré-tribulacionistas, ou seja, a igreja seria arrebatada antes desse período de dificuldade chamado tempo da tribulação. Não importa se a igreja será arrebatada no meio da tribulação. A tribulação vai durar 7 anos, então seria nos 3 anos e meio, a igreja seria arrebatada nesse meio, nessa metade. Então por isso que é conhecido, essa tese é conhecida como mesotribulacionista. Ou existem aqueles que ainda acreditam que a igreja passará por todo o período de 7 anos de tribulação, que são os pós-tribulacionistas. Por que eu digo que não importa? Porque efetivamente o que importa é que a tribulação, em todos os entendimentos, ela é real. Não importa se é pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionistas. O que muda é o pré, meso e pós, porque o tribulacionista, ele permanece para todos. Então, temos que saber que esse período da tribulação, em todos os entendimentos, é algo real e que acontecerá. E é por isso que devemos todos estar preparados, ficar preparados, permanecer preparados para esse momento crucial na história da igreja aqui na face da terra. Amém? Então não vamos entrar em divergências teológicas, mas precisamos saber que o importante é que estejamos preparados. Sempre bom lembrar que esse período da tribulação, que é bem posterior aos princípios das dores, e eu volto a lembrar que já estamos sentindo os princípios das dores, mas esse período de tribulação, ele acontecerá num espaço de 7 anos. Nesses 7 anos acontecerá o juízo de Deus através da tribulação. E esse juízo de Deus terá ou contará com 3 etapas, digamos assim, para que possamos entender um pouquinho melhor. O primeiro momento é o da revelação do livro, o da abertura dos 7 selos, o toque das 7 trombetas e o derramamento das taças. Tudo isso você encontra bem explicadinho ali no livro de Apocalipse. E nessa primeira metade da tribulação, os primeiros 3 anos e meio, haverá então a abertura do livro e a quebra dos 7 selos, bem como surgirá o anticristo de forma revelada. Muitas pessoas acham que o anticristo já está entre nós. Não vamos também entrar nessa discussão. O principal que estamos para falar aqui no programa Momento da Palavra em relação ao Apocalipse, momento dos tempos finais, que não devemos temer, mas nos alegrar, porque o nosso encontro com o nosso Salvador, nosso Redentor, está muito próximo. O que é interessante é que saibamos que o anticristo, ele, nesses primeiros 3 anos e meio da tribulação, será revelado. Então, se ele já está entre nós, e se efetivamente essa tribulação se iniciar, esse anticristo será revelado. Vejamos então o que diz lá em 2 Tessalonicenses 2, versos 3 e verso 4. Haverá, não se deixem que ninguém os engane, de modo algum. Olha, é Cristo falando, olha, não deixa que ninguém engane vocês. Antes daquele dia virá a apostasia, que é um dos sinais dos princípios das dores.
Então, antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. E este vai se opor e vai se exaltar acima de tudo que se chama Deus ou que é objeto de adoração, chegando até mesmo a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Essa é a figura do anticristo. E nessa revelação do capítulo 5 de Apocalipse, é a visão de um livro selado 7 vezes, e aqui eu quero te chamar a atenção. Falamos que o juízo de Deus ele vem em 3 fases, que a primeira fase é a abertura de um livro selado 7 vezes, depois vem o toque das trombetas e por fim o derramamento das taças. Em relação ao livro, ali no capítulo 5, nós temos a visão de um livro selado 7 vezes e a voz de um anjo poderoso, versículo de número 2. E esse anjo com voz poderosa, ele pergunta: quem pode abrir esse livro selado? Quem é que pode abrir esse livro selado? Isso João revelando. E João também fala que não aparecia ninguém digno de abrir aquele livro e nem de tirar aqueles 7 selos. Não havia ninguém nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra para abrir e nem olhar para aquele livro selado. E João então começou a chorar muito, de uma forma copiosa. Você vê isso no verso de número 4. Porém, já no verso de número 5, um daqueles 24 anciãos que nós lemos na leitura do dia de hoje, um daqueles 24, ele se levanta e ele se volta para João e fala: não chora, porque existe alguém que é capaz de olhar, de pegar e tirar os 7 selos. O nome dele é o Leão da tribo de Judá. Ele veio da raiz de Davi e ele tem poder e autoridade para abrir o livro e romper os 7 selos. Glórias a Deus, amados. Meu irmão, minha irmã, dê glórias a Deus. Amados ouvintes da Rádio Mateus 6,33, este leão da tribo de Judá, este que veio da raiz de Davi, é o nosso Jesus. Ele é poderoso e ele tem toda a autoridade nos céus, na terra, sobre todas as coisas, inclusive sobre a tua vida. Ele conseguiu abrir aquele livro, tirar os 7 selos, porque enxergaram nele santidade, autoridade, poder, e ele tem tudo isso sobre a tua vida. Então não desanima, não entrega os pontos, não desista, não precisa chorar como chorou João, aleluias, porque o leão da tribo de Judá está pronto, em pé, firme, forte, para te ajudar. Amém? Amados de Deus, estamos caminhando a passos largos para os finais do tempo. Como eu falei lá no início, saiu nessa semana de janeiro, agora dia 24 de janeiro de 2023, um artigo sobre o fim do mundo. A CNN Internacional fez menção ao chamado relógio do juízo final, que mede, lógico, de forma simbólica, o tempo até a iminente catástrofe mundial, considerando o tempo do homem. Mas isso tudo aponta para os sinais que predizem o final dos tempos. Este relógio foi adiantado e agora está a 90 segundos da meia-noite, o mais perto que já chegou no dia derradeiro, segundo os homens. E o principal motivo é a invasão da Ucrânia pela Rússia e o risco de uma escalada nuclear deste conflito. Então, um boletim dos cientistas atômicos, um grupo de cientistas que cuida desse projeto simbólico desde 1947. Então, isso aponta que o mundo ele está indo a passos largos e o próprio homem ímpio, ele reconhece que alguma coisa não está bem. Porém, o próprio Cristo, o nosso Jesus, já falamos aqui, estamos relembrando, ele disse que aquele dia e hora ninguém sabe,
nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Está lá em Mateus 24, 36. O que importa é que não sabemos a data, mas é claro que a Bíblia nos dá várias pistas e vários sinais que nós podemos procurar, e lendo no livro de Apocalipse, Tessalonicenses, Daniel, em outros profetas como Ezequiel, todos eles, e principalmente Jesus, nos apontam os sinais para o final dos tempos. Ninguém pode dizer exatamente quando será, mas os sinais já apontam para isso. Não é motivo de entrar em pânico. Não temos que temer, porque aqueles que amam a Cristo, aqueles que estão em Cristo, serão levados a estar com o nosso Salvador, Jesus Cristo, por toda a eternidade. Afinal de contas, não é esse o objetivo principal das nossas vidas? Encontrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nas nuvens, buscando a igreja? Então por que vamos temer ou tremer? Mas vamos nos alegrar. Aleluias! Foi isso que o próprio Cristo disse para nós, para você e para mim, lá em Lucas 21, verso de número 28. Eu convido você a pegar a tua Bíblia e abrir lá em Lucas 21, 28. Jesus, ele diz, olha, quando essas coisas começarem a acontecer, ou seja, os princípios das dores e principalmente a tribulação, não é para ficar triste, não é para olhar para baixo, capisbaixo, mas ele diz claramente, olha para cima e levanta a vossa cabeça. Por quê? Porque é sinal de que a vossa redenção está muito próxima. Aleluias! Então vamos nos alegrar, porque sabemos que a nossa redenção em Cristo Jesus está se aproximando cada vez mais. Porém, preciso dar o alerta. Esteja pronto. Lá no livro de Mateus 24, 44, também convido você, amado ouvinte da Rádio Mateus 6,33, a abrir e fazer a leitura. Você é inteligente, abra lá, não creia somente naquilo que eu estou falando. Vá confirmar na Escritura. Mateus 24, 44. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Portanto, não sabemos se isso ocorrerá hoje, amanhã, daqui 1 ano, 10 anos, 25 anos, não sabemos quando acontecerá. Lembrando também que todos os dias, milhares e milhares de pessoas partem porque morrem. Se não sabemos, não conhecemos o dia da vinda de Jesus, também não conhecemos o dia da nossa morte. Então é por isso que temos que estar preparados todos os momentos. Me vem à cabeça, não tem como não vir, aquela parábola lá em Mateus 25 sobre as virgens, aquelas 10 jovens, 5 delas foram prudentes e estavam com a lamparina cheia de óleo e estavam com óleo reserva. E aqui um pequeno adendo. Não adianta começar na nossa vida espiritual, na tua e na minha, não adianta começar a nossa vida espiritual queimando óleo na candeia. Nós sempre começamos uma vida espiritual queimando óleo, muito óleo. É aquele primeiro amor que nós apresentamos. Isso é bom, isso é importante e lógico, mas não adianta começar queimando óleo na candeia, se no final da vida espiritual, quando realmente, quando efetivamente o noivo vem, não adianta ter bastante óleo no começo, mas se no final faltar esse óleo sobre as nossas cabeças, nas nossas lamparinas. E aqui nesse momento, o Senhor me faz clamar através da Rádio Mateus 6,33 a algumas pessoas que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Veja,
Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. E se você ainda não fez essa opção de aceitá-lo como teu Senhor e Salvador, Ele não vai poder te alcançar. Ele vem buscar aqueles que estão com os nomes escritos no livro da vida. Ele diz aqui em Apocalipse, verso 11, verso 15, do capítulo 20, o lago de fogo é a segunda morte, e aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então, encarecidamente, a palavra pode parecer dura, mas se você ainda não fez essa opção por aceitar Jesus como teu Salvador, faça isso agora. Coloca o teu nome no livro da vida. Ainda estamos no tempo da graça. Basta você simplesmente confessar Jesus como teu Senhor e Salvador e arrependa-te dos teus pecados, e o teu nome será escrito no livro da vida. Fazendo isso, na segunda vinda, quando Jesus vier buscar a sua igreja, você terá direito de encontrar Jesus nas nuvens, aleluia. Você será salvo, você não passará por muita coisa ruim que o mundo ficará passando aqui na face da terra. Então faça isso, fale agora mesmo: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador, e me arrependo dos meus pecados, e eu quero meu nome escrito no livro da vida. Faça isso. Em nome de Jesus, eu te peço, te conclamo, não deixa o tempo passar. Amém, querido? E para você que já tem a salvação em Cristo Jesus, eu quero te lembrar que nós temos que estar preparados. Então vamos fazer uma reflexão. Será que estamos vivendo as primeiras obras da nossa salvação, aquele nosso primeiro amor? Nós começamos uma vida cristã de fé, empolgado, com energia, mas depois nós começamos a fraquejar, nós começamos a olhar para o homem e deixamos de olhar para Jesus Cristo. Será que estamos preparados, nós que já temos a salvação? Ou será que temos que voltar às obras do primeiro amor? Uma segunda reflexão que eu convido você e eu também a fazer, para que estejamos preparados para a volta de Jesus, a sua segunda vinda. Nós estamos vivendo uma vida de arrependimento de pecados? Será que nós já confessamos os nossos pecados? E será que nós já abandonamos essa vida de pecado? Ou ainda estamos cultivando aquele pecado oculto? Temos que estar preparados para a volta de Jesus. A mensagem do Evangelho pregada por Cristo, lá no início do seu ministério terreno, foi muito simples. Está lá em Mateus 3, verso de número 2. E essa mensagem, ela diz: arrependei-vos. Então vamos nos preparar para encontrar Jesus, nos arrependendo dos nossos pecados e abandonando. Uma outra reflexão que precisamos fazer enquanto cristãos, precisamos fazer essa reflexão para saber se estamos preparados para a segunda vinda do Senhor. Nós estamos conservando a nossa coroa da salvação, de justiça que recebemos de Deus? 2 Coríntios 6, verso 1 diz: não recebais em vão a graça de Deus. Coroa representa vitória, e nós estamos dando valor a essa vitória conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Estamos dando este valor na nossa vida espiritual, ou nós já estamos abandonando a nossa coroa em algum lugar, ou trocando-a por alguma coisa que o mundo tem nos oferecido? Então vale aqui uma reflexão: estamos conservando aquilo que o Senhor nos garantiu, a nossa vitória, coroa da vitória, de justiça, de salvação, lá na cruz do Calvário? Estamos mantendo ela, ou estamos desperdiçando a bênção do Senhor? Uma outra reflexão
que nos remete a estarmos ou não preparados para encontrar Jesus. Aleluias! Como está a nossa veste espiritual? Lá em Eclesiastes 9, verso de número 8, diz claramente que em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. Ele não diz de vez em quando, de manhã branco, alvo, de noite sujo, na terça, quinta e sábado tá limpo, tá alvo, e nos outros dias não. Ele diz claramente, em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. Por que em todo o tempo? Exatamente porque desconhecemos o momento exato em que Jesus voltará. E nesse momento exato, teremos que apresentar as nossas vestes alvas. Por isso que Eclesiastes 9:8 diz que em todo o tempo. Ademais, lá no livro de Êxodo, lá no Antigo Testamento, capítulo 12, verso de número 11, está escrito ali quando o povo de Deus, o povo hebreu saiu do Egito, todos estavam como? Com os lombos cingidos, estavam com as sandálias nos pés e eles estavam com o cajado na mão, ou seja, estavam preparados. E você e eu precisamos estar preparados, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, com as vestes alvas, brancas como a neve. Não poderemos estar nus, espiritualmente falando, mas deveremos estar vestidos, alvos mais do que a neve. Amém? Uma outra, para ir para os finalmente, uma outra situação que temos que pensar se estamos preparados ou não. Como é que está a questão da palavra de Deus em nosso coração? Nós temos guardado a palavra em nosso coração? O próprio Cristo ensinou, olha, vocês precisam examinar as Escrituras. Está lá em João 5:39. Ou então aquela outra que diz que o meu povo, ele perece porque não conhece as Escrituras. Quero lembrar também do salmista, lá no Salmo 119:11. Ele disse que uma das bandeiras da sua vitória era guardar no coração as palavras do Senhor. Então ele diz, guardo no coração as tuas palavras. Para quê? Para que eu não venha pecar contra ti. Como é que está a questão da palavra do Senhor em nossas vidas? Precisamos ter essa palavra dentro do nosso coração e mais do que isso, não meros ouvintes da palavra, porque ouvir a palavra nos acrescenta a fé. Você sabe disso, mas não podemos ser meros ouvintes, mas também praticantes da palavra. Está lá no livro de Tiago, capítulo 1, verso de número 22, 23. Eu estou puxando pela memória. Ali você vai encontrar que devemos ser praticantes, não a meros ouvintes, porque se formos meros ouvintes, estaremos enganando a nós mesmos. Ninguém quer ser enganado, muito menos eu quero me enganar. Sabemos que precisamos ter a palavra em nosso coração e temos que viver essa palavra em nossas vidas. Por fim, um último conselho, são muitos, mas uma reflexão, não um conselho, mas uma reflexão para saber se estamos preparados para a segunda volta de Jesus, é o nosso testemunho de vida. Como é que está o nosso testemunho de vida para os nossos parentes, para os nossos vizinhos, para o pessoal lá da escola? Como é que é? O que é que eles estão enxergando em nós? Você sabe que a autoridade de Jesus consistia exatamente em falar e viver exatamente o que ele falava. Ele não era hipócrita como os fariseus que não viviam o que pregavam, mas Jesus, ele fazia exatamente o contrário, ele pregava e vivia o que estava pregando. Então, como é que está o nosso testemunho? Aquele
amigo, aquele parente que faz 5 anos que não vê você. Se ele encontrar você hoje, vai te encontrar uma pessoa, um homem, uma mulher de Deus renovados, ou ele não vai ver diferença alguma. Aquela roupa que você usava é a mesma, aqueles hábitos que você tinha há 1 ano atrás, 3, 5, 10, continuam os mesmos. Aquele palavreado que sai da tua boca é o mesmo ou você mudou? Qual tem sido o testemunho da tua vida no dia de hoje? Amém? Vamos para o finalmente? Será que estamos preparados para esse período de tribulação e para encontrar Jesus Cristo? Amigos, irmãos, Jesus está voltando. Os sinais apontam claramente para isso. E devemos não nos preocupar, não abaixar a cabeça, mas ficarmos alegres e principalmente preparados para esse encontro glorioso com o nosso Senhor e Salvador. Afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui, lutando dia a dia com o auxílio do Espírito Santo. Vamos orar? Pai, Filho, Espírito Santo, obrigado por falar mais uma vez com a sua igreja, conosco, e nos alertar sobre a brevidade da vida e a aproximação do fim dos tempos, como nós conhecemos aqui na terra. Nós somos tão amados por Ti, que o Senhor, Deus, nos avisa mais uma vez para não sermos pegos de surpresa. Lava então as nossas vestes, que nós possamos cuidar da nossa coroa da salvação, não trocar essa coroa por alguma coisa que o mundo venha oferecer. Abra a mente, sim, o raciocínio dos nossos parentes, familiares, amigos que ainda não entenderam um plano de salvação na pessoa de Jesus Cristo. Senhor, que o nosso testemunho seja um testemunho que leve àquele que nos olha até os pés da Tua cruz, Senhor. Nós pedimos que o Senhor continue cuidando de cada um de nós, que estamos aqui ouvindo a Sua mensagem através da Rádio Mateus 6,33. Visita os orfanatos, as casas da terceira idade, os moradores de rua. Visita aqueles que estão trancafiados nas penitenciárias. Visita também a viúva, aqueles doentes que recebam agora a visitação do Teu Espírito Santo, o Espírito da cura, que possam ser curados. Nós temos fé para isso, Senhor. Não deixe que ninguém parta sem uma última oportunidade de salvação, meu Deus. Visita as clínicas psiquiátricas, liberta também os cativos que sofrem com espíritos maus sobre suas vidas. Visita ainda os que estão aprisionados pela prostituição, pela mentira, pelas drogas e outros tipos de vícios, como o tabaco, o cigarro, o álcool. Repreendemos em Teu nome o espírito suicida, Senhor, agora. Pedimos também, abra as portas de emprego para aqueles que têm clamado por uma oportunidade. Visita o meu filho agora, o Pedro Henrique, em Londrina. Visita os filhos de todos os ouvintes da rádio, os filhos do pastor João Alves, de todo mundo, Senhor. Toma o Brasil em Tuas mãos, papai. Nós declaramos: o Brasil é Teu. Invocamos o Salmo de número 33, verso 12, Senhor. Ali está reservado, Senhor, está escrito: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para a sua herança. Senhor, abençoa o nosso país. Abençoe os ouvintes da rádio, os familiares, que tenham forças renovadas, que a fé esteja depositada em Ti. Abençoe também o pastor João Alves, a família, os projetos dele estejam todos debaixo da Tua mão. Visita também todos os obreiros que têm levado a Tua palavra a um mundo perdido, caótico, um mundo vazio, Senhor. E assim, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no amor de Deus, nosso Pai, e na consolação do Espírito Santo, quero me despedir dos amados ouvintes da Rádio Mateus 6,33, na gloriosa paz
do Senhor Jesus. Que o Senhor possa preparar uma nova oportunidade, se assim aprouver ao nosso Deus. A paz do Senhor. Amém.